sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Leandro Minella aqui. E na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, tá bom? Falando a respeito do mínimo múltiplo comum, ok? Vamos lá então. Pessoal, dando início aqui, o primeiro método que eu quero falar para vocês, né? Para nós encontrarmos o mínimo múltiplo comum, ou melhor, vamos falar primeiro o que é o mínimo múltiplo comum. A apostila de vocês traz uma definição aqui, né? Ela fala o seguinte, ó. Considerando dois ou mais números naturais diferentes de zero, chamamos de mínimo múltiplo comum, ou MMC, tá? Você vai ver muito mais isso aqui do que o próprio mínimo múltiplo comum, né? Uma abreviatura aí. Então, nós chamamos de mínimo múltiplo comum desses números o menor de todos os múltiplos comuns diferentes de zero, tá? E qual que é o jeito mais elementar de nós encontrarmos isso aí? Seria o seguinte, ó, vamos encontrar aqui, ó, vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, ok? Ó, nós podemos, primeiramente, selecionar aí quais são os múltiplos de 4, né? Daí a gente vai fazer lá a tabuadinha do 4, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Aí 12, 16, 20. Faz aí os primeiros, né? Nós queremos encontrar apenas o mínimo múltiplo comum, o menorzinho de todos. Daí você vai fazer também do 6, né? Ó, calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e do número 6. Então, ó, fez do número 4, faça também o conjunto aí dos múltiplos de 6. Nós teremos 0, 6, 12, 18, né? Depois 24 e assim vai, tá bom? Aí você vai olhar para esses dois conjuntos de números que você encontrou aí, tá bom? Quem que é o menor número, diferente do zero, tá? Cancela o zero aí. Quem que é o menor número ou o mínimo múltiplo, né? Que aparece nos dois grupos. Vamos observar, ó, nesse caso aqui vai ser o 12, né? Ó, tem 4, 8, 12, aqui já 0, 6 e depois o 12. Então o menor que está nos dois grupos vai ser o 12. Professor, existem outros? Existem outros. Ó, se nós continuássemos aqui, ó, ia ter o 20, depois o 24, né? Aqui, ó, 18, o próximo já seria o 24. Então, ó, temos também 24 em comum nos dois múltiplos. Mas qual que é o menor? Ó, observem a palavrinha. Mínimo múltiplo comum. Qual que é o menor múltiplo, né? Que está aí nos dois grupos, né? Nesse caso aqui é o 12. E lembra de riscar o zero, tá bom? Não vale colocar o zero aí. Beleza? Portanto, então, mínimo múltiplo comum de 4 e 6, tá bom? Dá para você escrever dessa forma aqui, ó. Grava também a forma, como você vai apresentar aí nos exercícios, tá? Mínimo múltiplo comum de 4 e 6 igual a 12, beleza? E aí, como que nós lemos isso, ó? O mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Agora com três números, tá? O 3, o 5 e o 10. Quem que é o mínimo múltiplo comum entre eles? Mesma forma, ó. Vamos fazer os conjuntos de cada um dos múltiplos, né? Ó, os múltiplos de 3, 0, 3, 6, fez todos aqui, ó, né? Talvez você tenha feito só até aqui o 18. Daí, você faz alguns do 5, mas se não encontrar nenhum comum, você faz mais, tá bom? Nesse aqui, ó, nós tivemos a necessidade de fazer até o 30, tá? Então faz aí os múltiplos, né? Já está pronto aí para você, né? Mas se nós fôssemos fazer passo a passo, eu faria só alguns no começo e a gente vai fazendo mais só se houver necessidade, tá bom? Nesse caso aqui foi necessário fazer até o 30, porque ó, o 30 também aparece nos múltiplos de 5 e também aparece nos múltiplos de 10. Ó, observem que nós não temos nenhum outro múltiplo, né, que apareça nos três conjuntos, né, e que seja menor do que 30. Bom, tirando o zero aí, lembra de cortar o zero. O zero não vale como mínimo múltiplo comum. Então, como que nós vamos escrever isso? MMC de 3, 5 e 10 é 30. Ok, gente? Beleza. E aí, ó, um exemplo aqui para mostrar que o mínimo múltiplo comum pode estar entre os números que nós estamos analisando. Então, ó, quem é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 6? Ó, fazemos aí o conjunto dos números que são múltiplos de 2, né? 0, 2, 4, 6 e 8. O conjunto dos números múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12. Lembrando que os múltiplos aqui, ó, eles são os números que estariam na tabuada, né? Vai fazendo lá, ó, 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, vai fazendo.
E daí aqui, ó, os múltiplos de 6, olha só, já bateu 6 aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse caso, o 6 ele é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 6. Beleza? Ok? Certo até aqui? Essa é a forma mais elementar que nós temos de calcular o mínimo múltiplo comum. Professor, existem outras formas? Existem. Vou mostrar outras duas formas aqui para você fazer, tá bom? Primeiro aqui, ó, nós podemos usar a decomposição em fatores primos para calcular o mínimo múltiplo comum. Vou mostrar como, ó, cada um dos passos. Primeiro passo, nós vamos, já vamos fazer um exemplo aqui, né? Calcular o mínimo múltiplo comum de 84 e 105. Né? Primeiro passo, nós vamos decompor separadamente em fatores primos os números 84 e 105. Tá? Então, como que nós decompomos mesmo? Uma das formas que nós aprendemos lá, a decomposição vertical. Né? Ó, coloco o número do 84, ó, né? Trago ele para cá, passo um traço. Daí eu vou fazendo, lembra lá dos números primos? Vou dividindo pelos números primos. Professor, quem são os números primos mesmo? Lembra que eu passei lá uma listinha para vocês poderem utilizar aí os primeiros números primos, né? Tinha colocado lá para vocês o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e existem infinitos, né? Conforme for precisando mais, você pode utilizar outros, tá bom? Que são os números que são divisíveis só por 1 e por eles mesmos, tá bom? Esses aqui são os números primos. Beleza, gente? Vamos lá. Aí, ó, feito isso, nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Fatoramos então 84, né? Fatora aí da forma que você já sabe, né? Escreve aí a forma fatorada. E aqui também fatora o 105, né? Estamos calculando mínimo múltiplo comum entre 84 e 105. Fatorou os dois? Beleza. Aí, olha só. Quem são os fatores comuns, tá? Com maior expoente comum entre os dois números. Ó, observa aqui, ó. Esses aqui são os fatores primos, tá? Quem são os fatores primos que estão em comum nas duas colunas? Nós temos o 3, né, ó. E nós temos também o 7. Beleza? Com maior expoente. O maior expoente aqui vai ser 1, né? Só com expoente 1. Só apareceu uma vez, né? Por exemplo, se aparecesse aqui o 3 duas vezes, e aqui também 3 duas vezes, você ia fazer 3 ao quadrado, tá bom? Como ele apareceu só uma, só o 3. Depois, quais fatores não são comuns, né? Quais não são comuns? Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Nós vamos selecionar agora os que não são comuns, né? Nós temos aqui o 2 ao quadrado, que ele apareceu duas vezes, e temos o 5. Beleza? Ó, esses aqui são os fatores que não são comuns. Segundo passo, nós vamos multiplicar os primos, né, os fatores primos comuns, né, que eu coloquei de azulzinho ali, que são esses aqui, ó, e não comuns, cada qual elevado ao seu maior expoente, tá bom? Então pega aqui, ó, pega lá, todos os fatores comuns, né, os que nós selecionamos aqui, ó, 3 elevado a 1 e 7 elevado a 1, tá? Esses aqui nós acabamos de selecionar, e você vai multiplicar também pelos que não são comuns, ó. 2 ao quadrado e, e o 5, né? Ó, 2 ao quadrado e o 5. Multiplicando isso, nós temos 420. Tá? O 420, ele é o mínimo múltiplo comum de 84 e 105. Show? Beleza, gente? E aí, o que vocês acharam? Fácil de fazer? Não sei se esse aqui é o método mais fácil de fazer. Vou mostrar agora um que é mais fácil. Eu acho esse aqui mais simples. Dos 3 jeitos, esse aqui talvez seja o mais simples, tá? Quero que você preste mais atenção nesse aqui, tá? Porque nós conseguimos fazer de forma simultânea, né, a decomposição. Olha só, vamos calcular aqui, ó, MMC de 16 e 24. Olha só, nós vamos posicionar os dois números aqui, tá? 16 e 24. E daí nós vamos decompondo aqui, ó, na forma vertical, né, os dois números ao mesmo tempo, tá? Primeira perguntinha que você vai fazer, ó, antes de ter tudo isso aqui, ó, tá bom? Ó, peraí, vou fazer com vocês aqui do ladinho, passo a passo, daí, melhor, né? Vamos lá? 16, vou fazer assim, ó, para ele sumir ali, ninguém ficar olhando para lá, né? Vamos lá, ó, 16 e o 24. Vou traçar uma reta aqui, uma linha reta, né?
Beleza. Voltamos aqui para o lápis. Fechou. Aí, me digam lá, ó. Vamos lembrar lá os números primos? 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13. Tá bom já, né? Vamos lá. Esses números aqui são divisíveis por 2? Sim, né? Então, vou colocar o número 2 aqui e vou dividir. Vou colocar o 8. E aí, 24 dividido por 2 dá 12. Beleza? Ainda são divisíveis por 2? Pelo menos um deles? Sim. Então, 2. Aqui vai virar 4. E aqui já virou 6. São ainda divisíveis por 2? Então, coloco o 2 de novo aqui. Tá bom? Ó, tá só no primeiro número aqui. Ó. Vai ficar 2 e agora 3. Né? E agora? Os números são divisíveis por 2? Você vai me dizer assim, professor, o 3 não é. Mas o 2 é, né? Então, nós vamos fazendo as divisões até não termos mais nenhum dos dois números divisíveis por 2, tá? Então, como o 2 é divisível por 2, vou colocar o 2 aqui ainda, né? Vai virar 1. E aqui, o 3 eu só vou repetir ele. Ótimo? Então tá bom. Agora esses números aqui, ó, eles são divisíveis por 2? Não são mais, né? Mas já são divisíveis por 3. Então, coloco o número 3 aqui, e agora nós temos 1, e 3 dividido por 3 dá 1. E agora, professor, o que eu faço? Olha só que mágica agora, hein? Esse aqui é praticamente um passe de mágica. Como que eu calculo o mínimo múltiplo comum entre 16 e 24 agora, professor? Você vai fazer essa continha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? 2 a quarta, né? Estou escrevendo aqui a forma fatorada, tá? Vezes 3. Faz essa continha aqui. 2 a quarta, vamos fazer a continha, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então vai ficar 16 vezes 3. E aí 16 vezes 3, faz aqui, ó. 3 vezes 6 dá 18. Sobe 1. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1 lá de cima, 48. O número 48, ele é um mínimo múltiplo comum entre 16 e 24. Vamos ver se bateu a resposta? Ó, 48. Legal, né? Esse é bem mais fácil de fazer, não é? Não tem um monte de passo mirabolante, você só faz a decomposição simultânea aqui e depois multiplica lá os números primos. Mas, deu para entender, gente? Até aqui? Tá. Vamos ver aqui mais um exemplo. Ó, agora um exemplo com o 6, o 15 e o 20, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente ir fazendo passo a passo. 6, 15 e 20. São divisíveis por 2? Sim, o 6 e o 20 são. Então, a gente já começa com 2 aqui, tá bom? 6 dividido por 2 dá 3, 15 não dá para dividir por 2, não é pelo menos exato, né? Então, vou repetir o 15, 20 dividido por 2 dá 10. Ainda tem algum número aqui, ó, divisível por 2? Tem o 10, né? Então, vamos dividir por 2 de novo, ó. Vou repetir o 3, vou repetir o 15, e 10 dividido por 2 dá 5. Beleza. E agora, gente, tem algum número aqui divisível por 2? Não. Então, já não vou mais dividir por 2. Qual que é o próximo número? O 3. Tem algum número aqui que é divisível por 3? Tem o 3 e tem o 15, né? Então, vamos fazer essa divisão, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E agora, tem algum número divisível por 3? Não. Mas esses dois números aqui são divisíveis por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 deu 1 também. Beleza? E aí, como que eu calculo mesmo? Ó, pega todos esses fatores aqui que você encontrou e você vai multiplicar eles. Tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. Portanto, mínimo múltiplo comum entre 3, ou melhor, mínimo múltiplo comum entre 6, 15 e 20 é 60. Bem massa, né? Deu para entender? Legal? Então, beleza, gente. Ó, com isso, já encerro aqui a parte teórica da nossa aula, né? Nós estamos aqui na página 62, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar a respeito de máximo divisor comum. Eu quero passar aqui alguns exercícios para vocês fazerem na apostila de vocês, beleza? Aguenta aí um pouquinho, vamos lá para a apostila. Aqui, ó. Já temos aqui, então, alguns exercícios a respeito do mínimo múltiplo comum, tá bom? Vou pedir para vocês fazerem o número 2, tá? Pode fazer também o número 3. Aqui nós vamos fazer bastante para praticar, tá bom? Vamos fazer também, ó. Vamos fazer aqui o número 5. Vamos fazer o número 6.
Bastante, né? Vamos fazer mais alguns ainda, calma aí. Vamos lá. Ótimo. Vamos fazer aqui, ó, número 2 também. Ok. Vamos ver se tem mais algum aqui. Olha lá. Agora sim, por método de decomposição simultânea. Vocês estão anotando, observem as páginas que estão passando aí, tá bom? Daqui a pouco eu vou revisar com vocês. Ó, pode fazer o número 1. Por último aqui também o número 6 e também o número 7. Beleza? Deixa eu revisar aqui com vocês quais são os exercícios que vocês vão resolver. Ó, vão lá na página 78, né? Módulo 73. Vamos fazer o exercício 2, 3, 5, 6. Beleza? Ó, módulo 73, 2, 3, 5 e 6. Tá? Próximo. Módulo 74. Tá? Eu vou anotar aqui para vocês aqui no cantinho, ó. Depois a gente volta aqui, ó. M73, 2, 3, 5 e 6. Módulo 74. Tá? Ó, aqui, ó. Onde está o módulo, professor? Aqui, ó. Módulo 74 vai fazer o 2. Só o 2. E o módulo 75, vocês vão resolver o exercício 1, 6 e 7. 1, 6 e 7. Módulo 75, 1. Lá, computador, aí. 1, 6 e 7. Beleza? Essa aqui é a tarefa de vocês. Tá bom? Para a nossa próxima aula aí, vai ser dia 25, tá bom? Tarefa para 25/11. Fechou, gente? Passando aí então para vocês os exercícios, tá bom? Eu sei que vocês já olharam ali, já deram umas olhadas nas respostas, mas façam primeiro os exercícios, se quiser depois corrigir, passa ali pelas respostas, não tem problema também. É bom que vocês vejam aí como que fica também a resolução, tá bom? Se precisar de ajuda, dá um grito lá, que na medida do possível eu vou ajudando vocês. Valeu? Até mais, forte abraço.